Muito boa noite, quero saudar a todos com a paz de Cristo. Estamos começando mais uma aula ao vivo aqui pela TV Fatec, aula de homilética. Eu sou o professor João Brás, companheiro seu aí de todas as segundas-feiras, e hoje nós iremos nesta aula falar um pouquinho sobre o alvo da homilética, tá? Conteúdo que está na sua apostila. Então nós estamos hoje encerrando o primeiro capítulo da apostila de vocês sobre homilética. Nós falaremos hoje então sobre o alvo da homilética e veremos algumas coisas interessantes e importantes sobre para quem pregar, qual o objetivo da nossa pregação e onde nós queremos chegar com aquilo que nós pregamos. Antes de começar nossa aula, eu queria só mostrar algo para vocês. Vocês que são estudantes de teologia e vocês que estão estudando a disciplina de homilética, quero fazer a propaganda de um livro que vocês podem estudar e vai mostrar para vocês muitas curiosidades e muitos temas importantes sobre a arte de pregar. O livro chama A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, tá? De Randall Robson e Craig Larson. Se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, não tenho nada com a editora, não estou fazendo propaganda do livro, só vejo nele uma boa leitura para você que é um estudante de teologia. Então, ele é um livro que traz muitos assuntos aí sobre a disciplina homilética, tá? Trouxe só para vocês conhecerem, em boas bibliotecas, boas livrarias, você vai encontrar esse livro. Muito bem, vamos começar a aula dessa noite. Queria começar com uma oração. Curve sua fronte, vamos falar então com Deus. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, lhe agradecemos pela oportunidade de estudarmos dirigidos por Ti. Que o Senhor seja o diretor, o condutor, o professor dessa aula. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, me inspire a falar aquilo que os meus alunos precisam ouvir. Eu peço a Tua bênção a essa aula e a todos os alunos, peço em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos ao assunto dessa noite, vamos adiante aí, o alvo da homilética. Eu queria fazer uma pequena ilustração com vocês antes de começar. Imagine que hoje, ao sair de casa, eu dissesse simplesmente para minha esposa a seguinte frase: amor, estou indo. Talvez na cabeça da minha esposa poderia vir a seguinte indagação: mas está indo para onde? Talvez essa indagação ela viria porque eu não completei aquilo que eu queria dizer. Eu disse para ela simplesmente que estava indo, mas não disse para onde eu estava indo ou aonde eu queria chegar. É justamente sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Você com os seus sermões, você com a sua igreja, com a sua pregação, com a sua maneira de pregar, por melhor que seja o seu sermão, aonde você quer chegar com o seu sermão? Sabe, nós que somos pregadores, nós devemos ter em mente o objetivo da nossa pregação. E eu vou mostrar para você nessa noite que o nosso objetivo deve ser sempre o mesmo. Em síntese, o objetivo do pregador cristão é a salvação de pessoas, é a reconciliação do ser humano com Cristo Jesus. Vamos adiante? Queria apresentar a vocês qual é o alvo então da mensagem evangélica, já mostrando a vocês esse texto bíblico muito conhecido de todos, o texto aí da grande comissão, Mateus capítulo 28, verso 19 e o verso 20. Eu vou ler para vocês. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você consegue entender a sua missão a partir desse verso bíblico? Você entende que você é um condutor do Evangelho de Cristo a todas as pessoas?
Você entende que você mostra o caminho da salvação a todas as pessoas com as suas pregações? Levar as pessoas ao arrependimento, levar as pessoas à conversão, deve ser sim o assunto do seu sermão, o assunto da sua pregação. Sabe, não teria sentido simplesmente pregar por pregar. Não teria sentido transmitir mensagens vazias que não comovessem, que não transformassem a vida das pessoas. Quando você prega, quando você leva um sermão a alguém, você deve buscar, através da sua mensagem, a conversão, a mudança de vida na vida de cada pessoa que escuta a sua mensagem. E essa é a missão que todos nós somos comissionados. Fazei discípulos, ou seja, pessoas que vivem, que agem igual você está agindo hoje. Você é um servo de Deus. Então você também deve fazer com que as pessoas se tornem discípulos, servos também de Deus, levando mais pessoas a se converter, a conhecer o caminho de Cristo. Levar as pessoas ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é algo importante e é algo que deve ser lembrado nas mensagens que você prega. Agora, se o seu sermão não está promovendo a salvação das pessoas, se o seu sermão não faz com que as pessoas se sensibilizem ao ponto de mudar de vida, se arrepender do pecado, se converter, há alguma coisa errada com a sua mensagem. Então é a hora de rever a sua mensagem, mudar a maneira de você pregar, porque o intuito da sua mensagem deve ser levar as pessoas ao arrependimento, levar as pessoas à salvação. Vamos adiante? Veja só, o objetivo da mensagem evangélica é a conversão, a nutrição, a comunhão, motivação e santificação para a vida cristã. Existem muitas pessoas nesse mundo que estão andando num caminho errado, no caminho longe de Deus. E qual é a mensagem que essas pessoas precisam ouvir para se converter? A palavra conversão quer dizer mudar de rumo, mudar de caminho. A pessoa ia para a direita, agora vai para a esquerda. A pessoa ia para frente, agora vai para trás. Ela ia para baixo, agora ela vai para cima. Nós promovemos a conversão. As pessoas que andam no caminho do pecado, as pessoas que andam no caminho do erro, devem conhecer a Cristo através da mensagem que eu e você levamos até elas. E aí sim, depois de um arrependimento sincero, essas pessoas se convertem, mudam de vida. Aquilo que praticavam, não praticam mais. Aquilo que faziam, não fazem mais. Agora vê se você me entende. Como uma pessoa pode se dizer que aceitou a Cristo, que ama a Deus, se não há mudança nenhuma na sua vida? Ela continua praticando os mesmos erros, continua praticando os mesmos pecados. Ou seja, ela não aceitou a graça de Cristo na sua vida. Então, o teu sermão deve ter uma mensagem consistente que leva as pessoas então à conversão. Outra coisa importante. O teu sermão deve nutrir as pessoas. Você deve promover um alimento espiritual para as pessoas. As pessoas estão sedentas em aprender, sedentas de se alimentar da palavra de Deus. Muitas vezes o recém-converso não tem todo o conhecimento que você já tem por ter muito tempo de igreja, muito tempo de aprendizado bíblico. E é você que deve levar esse aprendizado às pessoas, mas não pregando mensagens de homens, e sim pregando a palavra de Deus a todas essas pessoas, nutrindo as pessoas com as verdades bíblicas. A tua mensagem também deve ser motivadora, sim. As pessoas às vezes têm altos e baixos, elas podem se sentir desmotivadas com a autoestima muito baixa. A tua mensagem então deve ser algo motivador, algo que leve as pessoas a estarem animadas rumo ao céu, rumo a Canaã celestial. As pessoas na vida cristã, às vezes por passarem muito tempo na igreja, elas tendem a estar desmotivadas na vida cristã. E a sua mensagem deve ser uma mensagem de amor e de esperança, levando as pessoas à motivação. Bom, tudo isso, quando você faz direitinho, quando você prega bons sermões, quando você motiva a sua igreja, quando você trabalha na nutrição, na conversão dos membros, você está ajudando no processo que é o processo da santificação, deixando os membros da sua igreja cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é o objetivo
que deve ter o teu sermão, esse é o objetivo que deve ter a tua mensagem. Vamos adiante? Quero apresentar a vocês mais um texto bíblico, um texto de Romanos, capítulo 1, verso 16. E a palavra de Deus nos diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para o quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Veja, o Evangelho de Deus é maravilhoso. As boas novas de Cristo é algo que salva, é algo que dá vida às pessoas. Se você não tem pregado isso, meu querido irmão e meu querido aluno, você deveria repensar os seus sermões. Você tem nas suas mãos a oportunidade de levar as pessoas à salvação através de Cristo Jesus com a mensagem que você prega. Às vezes pregamos diversos assuntos e não chegamos a lugar nenhum. O alvo da nossa pregação deve ser sim a salvação de pessoas. Em todas as suas atitudes, em todos os seus sermões, você deve sempre buscar como objetivo final a salvação das pessoas que estão ouvindo a sua mensagem. Porque não adianta, sabe, você só pregar, a pessoa ali ter um momento de êxtase, um momento de euforia, um momento de emoção, mas ela sair da sua igreja vazia. Ela sair da sua igreja sem a sensação de estar salva em Cristo Jesus. Às vezes nós observamos alguns pregadores que levam muito o sermão para o lado da emoção. E fazem aquele sermão emotivo e a pessoa clama, a pessoa exalta, a pessoa glorifica, mas a pessoa não tem conteúdo e nem sabe por que está ali. Ela ali é um mero repetidor daquilo que todo mundo está fazendo. E quando ela sai da igreja e volta para a sua vida, e encontra e se depara com os seus problemas, ela não tem então fortaleza, ela não tem então em quem se amparar, ela não consegue enxergar a salvação. Você pregador, você líder espiritual, você futuro pastor de igreja, você deve sim levar esperança às pessoas, mostrando a todas as pessoas que elas têm a possibilidade de salvação ao lado de Cristo Jesus. Você deve ser um mensageiro da esperança, a pessoa que leva a mensagem de Deus, a mensagem de amor e salvação a todos que te ouvem. Vamos adiante? Veja o que diz C.W. Keeler. Em toda a pregação, Deus procura primeiramente, mediante o seu mensageiro, trazer o homem para a comunhão consigo. Comunhão, meus queridos, é muito mais que relacionamento. Relacionamento é algo que você tem às vezes com um amigo, e relacionamento pode ser bom, pode ser ruim. Agora, comunhão é algo muito maior. É aquilo que você compartilha com o teu Deus. É algo especial. É algo de extrema importância. É algo que você deve fazer com que a tua igreja conheça e saiba e viva. Você tem um ministério. O teu ministério principal é o ministério da reconciliação. Reconciliar os membros da sua igreja com Cristo Jesus. Um dia o pecado separou a humanidade de Deus. E Cristo deu a oportunidade de reconciliação através do seu sangue derramado na cruz. Só que existem pessoas nesse mundo que não sabem dessa dádiva maravilhosa. Apresente isso às pessoas. Por exemplo, você já pregou na sua igreja sobre João 3,16? Um dos versos mais conhecidos da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Você entende a profundidade desse verso? Você entende a dádiva suprema de Deus através desse verso bíblico? A sua igreja também precisa entender. A sua igreja também precisa conhecer desse Deus maravilhoso. E Deus vai inspirar você através do Espírito Santo, que também é Deus, e vai fazer com que você transmita boas mensagens à sua igreja. É só se deixar usar e fazer e aplicar as mensagens certas à igreja que está sedenta por uma boa mensagem. Vamos adiante? Quero ler 2 versos agora, um de Romanos, capítulo 10, verso 17, e um de 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao verso 4. Veja só primeiro Romanos. Consequentemente,
A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você não prega a palavra, se você não leva as pessoas a terem fé através daquilo que você prega, qual é a tua função na igreja então? Você que quer ser um pregador. Você deve sim ter como alvo, como objetivo, fazer com que as pessoas tenham fé em Cristo Jesus, que as pessoas acreditem que estão salvas em Cristo. Você deve sim mostrar a salvação através da sua mensagem a todos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e verso 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Meus queridos, não vai ter graça nenhuma, pelo menos para mim, ir para o céu sozinho. A salvação é individual, mas nós devemos ser colaboradores para que as pessoas encontrem o caminho da salvação. Não entenda as coisas de Deus da seguinte maneira: bom, eu estou salvo, então as pessoas por aí que se virem, que elas por si só encontrem a salvação. Não é esse o plano de Deus. Deus, Ele quer usar você para que mostre então o caminho da salvação a todas as pessoas. E veja, Deus se preocupa com todas as pessoas. Ele deseja que todas as pessoas estejam salvas. A salvação não é só para alguns, não é só para pessoas ricas, não é só para pessoas pobres, a salvação é para todos. E quem vai ser o portador da palavra de Deus? É você. Você, inspirado pelo Espírito Santo, deve mostrar, de repente, para um viciado em drogas, que ele tem a oportunidade de salvação. Você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deve mostrar para uma prostituta que ela tem a oportunidade de salvação. Você, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, deve mostrar a um corrupto que ele tem a oportunidade de salvação. Basta todos esses abandonarem o pecado, se arrepender do pecado, se converter a Cristo e estarão salvos, se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se você não levar essa mensagem, quem vai levar? Quem é que vai dizer se você é a pessoa mais preparada para isso na sua igreja? Então faça isso, leve a mensagem de Deus, tenha isso como alvo, tenha isso como objetivo, a salvação das pessoas. Olhe para cada membro da sua igreja com amor, desejando no fundo do seu coração que essa pessoa esteja salva. Sabe, quando formos para o céu, queridos, nós teremos uma coroa, e nessa coroa terá estrelas, e cada estrela representará uma pessoa que você levou a Cristo, uma pessoa que foi salva em Cristo Jesus pela palavra que você levou até ela. Uma coisa é certa, você não vai entrar no céu sem a sua coroa. Agora, como anda a sua coroa? Está vazia? Está sem estrelas? Cadê o rebanho que Deus lhe confiou? O lindo rebanho, assim como diz em Isaías. Que bom será o dia que nós, perante a Cristo Jesus, possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, e o rebanho que o Senhor me confiou, o lindo rebanho. Sabe, queridos, devemos, sim, nos preocupar com a salvação das pessoas. Olhar para cada membro, para cada pessoa que pertence à Igreja de Cristo, para cada pessoa que ainda não pertence à Igreja de Cristo, com amor, para que essa pessoa tenha também a mesma oportunidade que você teve, a oportunidade da salvação. Vamos adiante? Queria ler com vocês Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 15. E nós vamos ver o exemplo maravilhoso de Cristo Jesus com relação à pregação. Toda pregação deve incluir nitidamente a oferta de salvação. Veja o texto bíblico. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus está próximo. E sabe o que quer dizer isso, queridos? Isso quer dizer, a palavra próximo aí dá o sentido que quer dizer que está ao alcance de todos.
todas as pessoas têm acesso ao reino de Deus, desde que conheçam. Jesus morreu por todos nós. Puxa, então quer dizer que o pior dos pecadores desse mundo tem direito à salvação? Eu quero dizer que sim. O pior dos pecadores. E o pior dos pecadores pode ser eu, pode ser você. Ou você discrimina algum das suas ovelhas ou algum dos seus irmãos só porque ele tem o pecado diferente do seu. Só porque o pecado dele aparece mais do que o seu pecado. Sabe, todas as pessoas têm o direito à salvação. E se nós seguíssemos o exemplo de Jesus, levando o evangelho da salvação, pregando o evangelho do reino de Deus a todos, sabe, meus queridos, muitas pessoas se sentiriam salvas e estariam salvas, porque permaneceriam firmes na palavra de Deus, fiéis até a morte, fiéis para a vida eterna ao lado de Cristo. O reino de Deus está próximo, está ao alcance de todos. Transmita isso às ovelhas que te ouvem. Vamos adiante? Mais 2 versos bíblicos, os 2 de João, capítulo 3, o verso 18 e o verso 36. Veja, a prédica também deve ressaltar o destino dos perdidos. Sabe, às vezes nós também falamos só da salvação, mas devemos também, em nossos sermões, em nossas pregações, falar o destino daqueles que não aceitam a Cristo Jesus. Porque às vezes a pessoa, ela acha, bom, se eu aceitar vai ser bom, mas se eu não aceitar não vai mudar nada. Vai ficar bom também. Quer dizer, está tudo bem, está tudo muito bom do jeito que está, não preciso mudar nada na minha vida. Mas será que há um problema não aceitar a Cristo Jesus? Ou seja, será que é um problema estar em cima do muro? Vamos ver o que os 2 versos bíblicos nos dizem. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, meu querido, se você não crê em Deus, automaticamente você está condenado, mesmo você dizendo que também não crê no diabo. Mesmo você também dizendo que não crê no inimigo e que não é servo do inimigo. O fato de você estar em cima do muro e da sua ovelha de estar em cima do muro, já é um fato dela estar condenado. A salvação é para quem crê, não para quem não crê, não para quem está em cima do muro. Veja o outro verso. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O simples fato de rejeitar o Filho de Deus, o simples fato de não se comprometer com a palavra de Deus, já é um ato de rejeição e a vida eterna não está nessa pessoa. Os seus sermões devem tirar as pessoas de cima do muro. Vamos adiante. Os seus sermões devem fazer com que as pessoas saiam do muro e tomem uma decisão. Não sei se você já leu o texto de Apocalipse que fala sobre a igreja de Laodiceia. Nós vamos ler outro texto de Apocalipse aqui agora. Pode ir no texto de Apocalipse? Só vou comentar. A igreja de Laodiceia, ela é comparada como uma igreja morna, uma igreja que nem é fria e nem é quente. E Deus diz que está a ponto de vomitar da boca por ser desse jeito. Sabe, queridos, muitas igrejas hoje vivem um período de mornidão. E a mornidão não agrada a Deus. Quem dera se fôssemos quentes em todas as nossas ações. Ou seja, quem dera estivéssemos vibrando dentro da igreja, vivendo o Evangelho, não sabendo somente o Evangelho na teoria, mas vivendo o Evangelho diretamente na prática. A sua mensagem, o seu sermão deve ser um sermão motivador, um sermão que leva os membros da sua igreja a estarem fervorosos na palavra de Deus. Se a mornidão está imperando na sua igreja, reveja a sua mensagem, reveja a sua pregação, balance a sua igreja, chacoalhe a sua igreja, movimente a sua igreja através da sua mensagem, para que as pessoas desçam do muro. Vamos ver Apocalipse capítulo 22, o verso 14, que aparece aí na tela. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e que possam entrar na cidade pelas portas, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros,
e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Queridos, Deus te ama. A graça é de graça. Mas você permanecer salvo tem um preço. A salvação, ela é gratuita. Mas o fato de você ser salvo pela graça, isso indica que você é uma pessoa convertida. Sabe? Por estar salvo em Cristo, eu devo ser uma pessoa que guarda e vive os mandamentos de Deus. E quais são os mandamentos de Deus? Aqueles que são apresentados na Bíblia em Êxodo 20. Nós temos 10 mandamentos. E a Bíblia é toda guiada e toda dirigida pela vontade de Cristo Jesus. Jesus, quando veio a esse mundo, ele cumpriu os mandamentos. Ele viveu os mandamentos. Agora, você está embaixo da graça de Cristo. Você não deve ter uma vida achando que a graça é uma graça barata, achando que a graça é algo que não se precisa fazer mais nada. Porque a Bíblia é clara em dizer que quem ama a Deus guarda os mandamentos. E esse verso diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Guardar os mandamentos, meus queridos, é uma resposta à graça. Por você estar salvo pela graça, você guarda e pratica os mandamentos de Deus. E é isso que você deve instruir a sua igreja. Às vezes a pessoa, não, eu estou na igreja, anda com aquela camiseta, né? Agora eu sou de Deus, né? Anda com Deus no peito. Quero dizer para você que é fácil andar com Deus no peito. O difícil é ter peito para andar com Deus. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Andar nos caminhos que Jesus quer que você ande. Na verdade é fácil, mas é que as pessoas complicam. Por quê? Porque as pessoas gostam de fazer as coisas conforme a vontade delas. Então veja, Deus pede para guardar os mandamentos. Aí o mandamento implica na vontade da pessoa. Daí fala, opa, esse aqui eu não vou guardar, porque esse aqui atrapalha a minha vida. Né? Então eu gosto de ser assim, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de contar uma mentirinha, então o mandamento não mentir para mim não serve. Eu gosto de adulterar, então o mandamento não adulterarás para mim não serve. Né? Eu gosto de roubar nas coisas que eu vendo, eu emito nota fria, né? Eu não dou nota fiscal das coisas que eu vendo, então o não roubarás para mim não serve. Queridos, você já parou para pensar que todos os pecados, de uma forma ou de outra, são a transgressão dos mandamentos de Deus? Pode escolher o pecado que você quiser. E vai lá nos 10 mandamentos e veja qual mandamento ali você está transgredindo. Então veja, o que é pecado? A transgressão da lei. Muito simples. Agora veja, se você quer ter direito à árvore da vida, se você quer que os membros da sua igreja tenham direito à árvore da vida, apresente a mensagem de Deus aos membros da sua igreja. E mostrem a eles que se eles não fizerem isso, quando vier o julgamento, eles vão ser julgados por onde? Pela lei. Pela lei todos nós seremos julgados. Agora entenda, somos salvos pela graça mediante aceitarmos a graça. Se eu não aceito a graça, se eu for como os cães, como os feiticeiros, como os que se prostituem, ou seja, não me arrependo dos meus pecados, não me converto a Cristo Jesus, os homicidas, os idólatras, qualquer um que comete mentira, eu não terei direito ao acesso à árvore da vida, ou seja, eu não terei a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Você tem deixado isso claro para a sua igreja? Deve deixar isso bem claro nas suas mensagens. Passamos, às vezes, muito tempo pregando sobre prosperidade, mostrando que Deus pode enriquecer a pessoa, mas às vezes devemos pregar as verdades bíblicas, e esse então deve ser o centro da nossa pregação. Vamos adiante? Aí eu coloquei uma imagem para você pensar a situação dessas pessoas. Aí veja, as pessoas aí estão em cima do muro. É exatamente onde o membro da sua igreja não deve estar. Em cima do muro. Ele deve tomar uma decisão. Se for por Deus, que sirva a Deus. Lembra Josué? Se for servir a Baal, que sirva a Baal. Mas Josué foi firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Essa deve ser a convicção de cada membro da sua igreja. Cada discípulo que você está formando deve ter essa convicção, que deve pular do muro para o lado de Cristo Jesus. Sair do vale da indecisão, sair do muro da indecisão. Se decidir por Cristo, que é o melhor lugar onde Ele pode estar. Vamos adiante? Através de nossos sermões, nós devemos levar as pessoas ao arrependimento, meus queridos. A pessoa não deve ir na igreja anos e permanecer pecando, permanecer nos mesmos erros que tinha a vida inteira. Você deve levar sim a pessoa ao arrependimento. Veja esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 9 ao verso 10. Porque eles mesmos anunciam de nós a qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Havia um problema de idolatria em Tessalônica. Mas veja, a pregação de Paulo fez com que as pessoas abandonassem os ídolos e servissem a Deus, mudassem de vida, se arrependessem da vida pecaminosa que tinham e tivessem uma vida nova ao lado de Cristo Jesus. A salvação é para todos, queridos. E você tem uma grande oportunidade de fazer isso, de levar as pessoas à salvação. O teu ministério é algo maravilhoso, é algo que você deve amar fazer. Se você não estiver fazendo com amor, se você não sente amor e alegria de levar as pessoas à salvação, eu vou ser sincero a você, abandone esse ministério. Não faça mais isso, procure outra profissão. Vai ser médico, engenheiro, vai ser advogado. Se você não gosta de levar as pessoas à salvação, vai fazer outra coisa. Agora, é essa a profissão que você quer para a sua vida? Você quer ser um instrumento de Deus? Quero te dizer que você tem o trabalho mais maravilhoso do mundo. O trabalho de levar as pessoas aos pés de Cristo Jesus. Levar as pessoas aos braços de Jesus, a salvação, a vida eterna. Por mais que você tenha um salário, não há preço que pague a satisfação, a alegria da conversão de um pecador. Quando um pecador entrega a vida a Cristo Jesus. Isso é algo impagável. É algo que toca fundo no coração da gente. Vamos adiante? Quando você pregar, você deve salientar algumas coisas, tá? Os seus sermões devem conter esses requisitos. Talvez alguns de uma vez, você pode até falar todos de uma vez, aí vai depender da tua habilidade como pregador. Às vezes você menciona um hoje, outro amanhã, mas durante a vida cristã, você deve salientar, você deve ressaltar todos esses pontos. Veja, um ponto importante que você deve falar com a sua igreja: a queda do homem. Como começou o pecado no mundo, como se originou o pecado no mundo. Como o homem caiu, como a humanidade caiu em pecado. Você deve falar da salvação em Cristo pela fé. Sabe que todas as pessoas desse mundo têm acesso à salvação, está próximo de todos. Você deve falar também a importância do arrependimento e da conversão. Você deve mostrar para as pessoas que não dá para permanecer no pecado e servir a Cristo. Elas devem sim se arrepender, mudar de vida e estarem então assim debaixo da graça. Você deve mostrar também à sua igreja a regeneração pelo poder do Espírito Santo. Sabe, eu e você talvez, e muitas pessoas desse mundo, talvez tinham uma vida destruída pelo pecado. E o Espírito Santo, com o poder que ele tem, ele regenerou a minha e a sua vida. Hoje somos pessoas diferentes. Não somos perfeitos, mas somos pessoas que estamos no caminho de Deus, nesse processo, chamado processo de santificação. Veja, falar também da vida nova que a pessoa tem, que ela pode ter em Cristo Jesus. Estava conversando há pouco com uma pessoa que tinha uma vida destruída pelo pecado. Ele é um aluno meu. Ele é um aluno da turma presencial. E qualquer dia eu posso até trazê-lo aqui para ele falar um pouquinho como era a vida dele enquanto pecador.
Mas hoje, ele tem uma vida diferente. Ele sente alegria em estar ao lado de Cristo Jesus. Milagres têm acontecido na sua vida. Bênçãos sem medida estão sendo derramadas no seu lar. Por quê? Porque ele tem uma vida nova ao lado de Cristo Jesus. O membro da sua igreja sabe que ele pode viver novamente ao lado de Cristo? Ter uma nova vida ao lado de Cristo? Você deve apresentar isso sim na mensagem que você leva à sua igreja. Veja, também devemos apresentar que somos submissos a Deus. Nós somos tementes a Deus, que Deus é o nosso Criador e nós somos criaturas. E Deus sempre nos amou. Não é uma submissão no sentido de escravidão. Não somos bonecos manipulados por Deus. Deus nos ama, ama como um pai, e nós devemos o devido respeito a esse pai de amor. Somos submissos ao poder de Deus, ao poder do nosso Criador. Devemos apresentar sim à nossa igreja que somos tementes a Deus. Veja, devemos também apresentar a esperança da vida eterna ao lado de Cristo. Sabe, queridos, esse mundo, por mais alegria que nós temos, por mais felicidades que possamos ter nessa vida, um dia a morte vai chegar. Sabe, a gente pode viver 80, 90, 100 anos, né? Mas um dia a morte chega, e aí? Acabou? Não, você deve apresentar esperança às pessoas. Esperança que, ao lado de Cristo, ela pode ainda viver a eternidade, se ela morrer em Cristo Jesus. Sabe, existem também pessoas que, vivendo nesse mundo, têm uma vida miserável, uma vida triste, uma vida medíocre, cheia de problemas, cheia de enfermidades. Eu não sei se você conhece, mas eu também nunca estive lá na cidade para ir no hospital. Já fui na cidade de Barretos, mas não sei se você conhece o hospital de Barretos. Ali existem várias pessoas com câncer, uma doença, às vezes e muitas vezes em fase terminal. E aí? Os sonhos dessa pessoa estão destruídos? Não tem mais esperança nenhuma para essa pessoa que já está condenada aí à morte, com pouco tempo de vida? Você deve ser sim o portador da esperança, levando essa esperança a essas pessoas, que mesmo morrendo, elas terão vida eterna em Cristo Jesus. Sabe, a pessoa que tem fé, a pessoa que vive em Cristo, morrer para ela é lucro, porque ela sabe que tem a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Vamos adiante? A pregação, depois de chamar para a comunhão com Deus, também deve dar ênfase à nutrição, como nós já falamos, à motivação, o doutrinamento, o crescimento em Cristo, a edificação, a consolidação, ou seja, a santificação de cada pessoa. O que a gente percebe às vezes que acontece em algumas igrejas? Enquanto a pessoa está desejando entrar para a igreja, ou vir para a igreja, há todo um aparato, há todo um cuidado com aquela pessoa. É dado estudos bíblicos, a pessoa é envolvida pelos irmãos da igreja, os irmãos cumprimentam bastante aquela pessoa, até que um dia aquela pessoa, por se sentir acolhida, e isso está tudo certo, tem que fazer isso mesmo, a pessoa, por se sentir acolhida, ela decide então se batizar. Mas o que acontece em muitas igrejas? Talvez não aconteça isso na sua igreja, ou você talvez não conheça uma igreja que isso acontece. Depois que a pessoa batiza, ela parece que é meio esquecida ali na igreja. Ela fica meio de lado, aquela empolgação, aquele fervor que estava com ela para que ela se batizasse, dá uma diminuída e a pessoa ali não é mais nutrida. Eu quero dizer a todos vocês que tão importante quanto a pessoa se batizar, é importante a conservação desse novo membro na igreja e o enraizamento desse novo membro na igreja. Sabe, você deve, através das suas mensagens, nutrir essa pessoa, fazer com que ela cresça em Cristo, ela tenha um doutrinamento, ela esteja motivada, ou seja, consolidada na palavra de Deus para nunca mais se separar do amor de Deus. E muitas vezes, as pessoas entram por uma porta e saem pela outra da igreja. Por quê? Porque não é feito um trabalho pós-batismo. Os sermões
pós-batismo não são direcionados para a consolidação, para a edificação desse novo membro. O que é interessante fazer? Uma sugestão: ter uma classe pós-batismal. Ter uma classe batismal, para que a pessoa aprenda, conheça todas as doutrinas da igreja, decida-se então pelo batismo, mas ter uma classe depois então de reforço doutrinário, para que a pessoa conheça mais, para que a pessoa aprenda nas entrelinhas todos os detalhes da doutrina e da palavra de Deus. Sabe, queridos, o que acontece? Acontece que a pessoa vem para a igreja e às vezes nós achamos que ela está pronta. Ela ainda não está pronta. Ela é um bebezinho na fé. Não sei se você tem filho pequeno ou conhece alguma criança pequena aí que está na fase de amamentação. Está mamando. Imagina dar um pedaço de carne para essa criança. Imagina dar uma rapadura para essa criança que não tem nem dente. Não vai dar nada, vai criar problemas para essa pessoa. Assim é o membro recém-batizado. Ele ainda está na papinha, ele ainda está no leitinho. Aí você vai engrossando a comida, você vai dando uma papinha, depois você vai dando alimento mais sólido. Isso vai promover a esse novo membro um fortalecimento, um enraizamento. E ele vai ficar forte de tal maneira, se você fizer um trabalho bem feito, com a ajuda sempre, claro, do Espírito Santo, que ele nunca vai querer, nunca vai desejar se separar do amor de Deus. Tudo depende de um bom trabalho. Tudo depende de uma boa evangelização. E cabe a você, futuro pregador, fazer isso bem feito. Vamos adiante? Mais 2 versos bíblicos que eu queria ler com vocês. Primeiro de Hebreus e depois de Colossenses. Hebreus 6, verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Você deve ser o portador da mensagem de salvação. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera da sua igreja, que todos estejam no caminho da salvação. Veja o texto de Colossenses. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Queridos, a perfeição total, ela virá no céu. Mas nada impede que eu, você e a sua igreja busque a cada dia a perfeição. Esse é o processo de santificação. Cada dia mais parecido com Cristo Jesus. A cada dia abandonando mais e mais o pecado. A cada dia nos tornando mais perfeitos, semelhantes ao nosso Salvador. Esse é o plano de Deus e isso é o que nós devemos proclamar através da nossa mensagem, de acordo com o que diz Colossenses capítulo 1. Advertindo as pessoas daquilo que é errado, ensinando as pessoas naquilo que é certo, com sabedoria vinda de Deus, vinda do Espírito Santo, a fim de que cada pessoa, cada membro, cada ovelha do seu rebanho seja perfeito, cada vez mais perfeito em Cristo Jesus. É simples, o alvo da sua pregação deve ser a salvação. Pregue isso e você vai ver a alegria no céu. Deus espera isso de você, meu querido pregador. Vamos adiante? Queria ler Efésios para vocês, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Veja, devemos também levar cada pessoa ao envolvimento com a obra de Deus. Toda pessoa que nasce no reino de Deus deve nascer como um missionário. Essas palavras não são minhas, essas palavras são de uma grande escritora norte-americana. E todas as pessoas que nascem no reino de Deus devem nascer sim como um missionário. Agora veja, envolva as pessoas da sua igreja com o trabalho. É ruim, é uma igreja doente quando poucas pessoas estão trabalhando. Sabe, às vezes você tem uma igreja aí de, 300 pessoas e somente os mesmos 10 é que trabalham. Por que não envolver mais e mais pessoas? Talvez você agora está pensando, porque é difícil, porque eles não querem.
as pessoas não se envolvem, mas você deve ser um motivador para que as pessoas se envolvam. Ontem não, sábado, eu preguei na igreja. Nós fizemos a entrega de um livro. Talvez esse livro chegue até na sua casa. O livro chama A Única Esperança. Ele está sendo entregue pela igreja que eu sirvo em todo o Brasil, em toda a América do Sul. Ele é gratuito. Se alguém bater na sua casa entregando o livro, receba o livro e leia. É um livro muito bom de ser lido. E sábado, eu preguei uma mensagem de motivação para que os membros da igreja se mobilizassem a entregar o livro, deixar os seus lares na parte da tarde e irem entregar esse livro. E fiz um apelo. Queridos, pelo que eu vi, eu tive ali envolvido com o trabalho muito mais que 100 pessoas trabalhando, só que eu vi. Direta e indiretamente, muitas pessoas envolveram. E nós ontem conseguimos entregar, acredito, eu estava com um grupo de crianças. Eu estava com umas 20 crianças entregando o livro. Só eu com as crianças, nós entregamos perto de 330 livros. Agora, vejam todos esses grupos entregando. Nós chegamos perto ali de quase 3.000 livros entregues. 3.000 trabalhos missionários feitos em quase 2 horas. Nem 2 horas nós gastamos para fazer esse trabalho. Agora, por que as pessoas foram? Porque a mensagem que eu levei às pessoas era uma mensagem de motivação. E eu quero dizer para vocês que eu não sou o melhor dos pregadores. Eu preciso aprender muito ainda com relação à pregação. Mas eu quis levar uma mensagem que motivasse a igreja a fazer um trabalho evangelístico, a fazer um trabalho missionário. Você está motivando a sua igreja a trabalhar para Deus? Você está dando oportunidades ou você está centralizando todo o trabalho em você? Quem dera pudéssemos ser como Moisés, que escutou o conselho do seu sogro Jetro, né? Moisés estava centralizado com o trabalho, estava cansado, estava enfadado com o trabalho e tudo caindo sobre ele. E o seu sogro disse: olha, por que você não divide o serviço? Por que você não distribui tarefas? É assim que você deve fazer com a sua igreja, meu querido aluno. Distribua as tarefas. Eu acredito na sua igreja deve ter muitas pessoas com excelentes dons, com muitos talentos a serem desenvolvidos. É só você dar oportunidade a esses membros. Veja o que diz Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quanto mais você envolver a igreja, mais maturidade cristã a sua igreja vai ter, mais condições de salvação a sua igreja vai ter. Dê serviço. Os membros da sua igreja querem trabalhar. Deem oportunidades às pessoas. Acredite nas pessoas. Outro exemplo, aconteceu comigo também. Na igreja que eu sirvo, eu sou diretor dos jovens. Eu cuido dos jovens da igreja. Só que eu já sou um senhorzinho de 41 anos, meus queridos. E aí eu vi na minha igreja jovens de 16, 17 anos, doidos para trabalhar. Aí eu pensei comigo, por que eu sou diretor de jovens e por que esses jovens não fazem esse trabalho? E alguns meses para cá eu falei com eles, olha, vamos fazer uma troca? Eu não vou mais dirigir os programas jovens, vocês é que vão dirigir. Eu vou estar com vocês só dando apoio, dando orientação, mostrando o que é certo, o que é errado, como vocês devem conduzir. E deixei que eles fizessem o trabalho. Meus queridos, a igreja, aos sábados à tarde, está vibrante. Os melhores programas jovens estão acontecendo. Sabe por quê? Porque os jovens estão dirigindo a igreja. Meninos que às vezes os mais velhos da igreja olham e falam assim, mas ele ainda é muito novo, ele ainda tem pouca experiência. Meus queridos, eles estão fazendo programas maravilhosos, estão tendo ideias que eu nunca tive.
estão trabalhando de uma maneira intensa e pensando já no programa seguinte, algo que eu, que já estou um pouquinho mais velho, já não tenho a mesma motivação. Sabe? Devemos sim acreditar nos membros da nossa igreja, fazer com que todos se envolvam, que todos trabalhem. Esse deve ser o nosso objetivo, fazer com que as pessoas se envolvam para que atinjam o alvo, que é a salvação. Vamos adiante? Mais um texto bíblico, veja só Atos capítulo 20, do verso 27 ao verso 28. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que apacentastes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O que você tem na mão são os filhos de Deus. O que você tem na mão é o rebanho de Deus, é a igreja de Deus. E ele te constituiu como bispo, como alguém que leva a palavra de Deus a todas as pessoas. Faça um trabalho bem feito. Alimente a sua igreja. Olha por todos, tá? O Espírito Santo, tenha certeza, ele está com você. Ele deseja que você faça, então, um bom trabalho. Seja verdadeiramente um instrumento de Deus. Sabe, estude a palavra de Deus, procure bons livros, leia a sua apostila, se envolva cada vez mais para fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza que você estudando, você tem a plena capacidade, inspirado pelo Espírito Santo, de fazer um excelente trabalho, o trabalho de pregar a salvação a todas as pessoas. Queria ir adiante com vocês, nós estamos encerrando a nossa aula, coloquei aí mais uma vez o nosso e-mail, tá? Se você tiver alguma dúvida, algo que não ficou claro nessa aula, na próxima aula nós começaremos um novo tópico da nossa apostila, não perca, é algo de extrema importância. A aula, eu estarei com você ao vivo segunda-feira às 7h30, mas se você por algum motivo não puder assistir a aula, você tem essa mesma aula na TV FATEC, do site da FATEC, você tem essa aula também no YouTube, e eu também tenho postado essa aula no meu Facebook, tá? Meu Facebook, se você procurar, é João Brás, tá? De Votuporanga, você procura o que você acha lá, e você também pode encontrar então essa aula, tá? Quiser deixar algum recadinho, o e-mail alunoead@fatec.com.br. Na próxima aula, então, tendo a dúvida, eu responderei para vocês. Por que vocês não me vêm respondendo dúvidas? Porque vocês não me mandam as dúvidas. Acredito então que eu estou sendo bem claro naquilo que eu estou dizendo e vocês estão estudando direitinho, tá? Então que você estude, que você possa fazer as boas provas e concluir o seu curso de teologia então com bastante alegria, com bastante, vamos dizer assim, sabedoria. Muito boa noite a você, um bom restante de semana. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Uma boa noite.